Nas paisagens escocesas, a beleza convence por si mesma os olhos dos homens, sem necessidade de qualquer intérprete. Assim escrevia o grande William Shakespeare, descrevendo a simplicidade e o encanto desses lugares. Ao percorrer a Escócia, tem-se quase a sensação de que as lindas paisagens querem permanecer escondidas, para depois se revelarem de tempos em tempos, com o surgimento do sol, iluminando-se com uma beleza extraordinária, deixando em quem as observa uma impressão tão forte que inspira emoções inesperadas e sentimentos desconhecidos até então. As abundantes chuvas impactam profundamente a morfologia do território, que aparece úmido e pantanoso, tanto que no mundo não existe outro lugar que possa se orgulhar de extensões tão vastas, cobertas por pântanos, tapetes de musgo e vegetação densa no solo. O encanto desses lugares mágicos ganha um valor extraordinário quando se acrescenta a grande história que os acompanha. Os escoceses sempre tiveram que lutar pela independência contra seus compatriotas ingleses. A Inglaterra e a Escócia são ambas parte da gigantesca ilha da Grã-Bretanha. Um dos mais famosos heróis escoceses é certamente William Wallace, um simples nobre que por volta de 1300, nas proximidades da cidade de Stirling, desferiu um duro golpe no exército inglês, embora tenha sido derrotado e morto posteriormente. Este monumento histórico foi erguido em sua homenagem. No século VIII d.C., começaram a surgir numerosos castelos, espalhados por todo o território escocês. A arquitetura de aspecto austero privilegiava não tanto o gosto estético, mas sim a funcionalidade defensiva. Os castelos são um elemento distintivo da paisagem escocesa e se harmonizam perfeitamente com uma natureza que, em amplas extensões, ainda hoje permanece intocada pela mão do homem. Em muitos lugares, essas antigas habitações-fortaleza são as únicas obras que testemunham a intervenção humana em um ambiente que, de outra forma, permanece intocado desde o início dos tempos. O território escocês, predominantemente montanhoso, é naturalmente dividido em 3 amplas áreas geográficas. As Lowlands, as terras baixas, ocupam a parte meridional. Neste ambiente predominantemente colinar, registra-se uma das densidades populacionais mais altas da Europa. A típica atmosfera nevoenta, bastante frequente em toda a região, impede o olhar de se expandir longe e contribui para tornar o ambiente ao redor encantador e misterioso. As montanhas grampianas estão distribuídas em uma área vastíssima, localizada na parte central da Escócia.
A paisagem suave e bastante previsível, no entanto, apresenta alguns cenários realmente agradáveis para se descobrir. As montanhas grampianas, pela sua extensão, muitas vezes, dão a impressão a quem as observa de estar atravessando uma planície levemente ondulada. Na verdade, estamos diante de uma área elevada em relação ao nível do mar. O complexo montanhoso dos Grampianos inclui o pico mais alto não só da Escócia, mas de toda a Grã-Bretanha, o Ben Nevis, que tem 1.344 metros de altura. Em gaélico, Ben Nevis significa Monte Celeste, a montanha que toca os céus. Ele possui esse nome não tanto por sua altura, que é relativamente contida, mas pelo fato de dominar todas as outras. O tempo na Escócia muda com uma rapidez surpreendente. Depois de poucos minutos, o Ben Nevis aparece encoberto por nuvens e com uma luz completamente diferente. Certamente os trechos mais sugestivos da paisagem escocesa fazem parte das Highlands, as terras altas. Elas abrangem toda a área que se desenvolveu ao norte da linha de falha ao longo do eixo do Loch Ness, que divide literalmente a Escócia em duas partes. Desde sempre uma valiosa via de comunicação, o Loch Ness desempenha um papel muito importante para a navegação. As Highlands possuem a presença de muitos lagos, na sua maioria estreitos e alongados. Eles são chamados de lochs, um termo que indica não apenas os lagos, mas também as enseadas costeiras, que são totalmente análogas aos fiordes noruegueses. A formação deles remonta a antigos processos de escavação glacial. Alguns são vastíssimos, outros muito pequenos, e outros ainda devem sua fama às lendas que a eles estão ligadas. Walter Scott, em seus romances históricos, conta sobre a agradável natureza escocesa, rica em grandes extensões de folhas largas, literalmente, plantas com folhas largas. Dentro das florestas, e não apenas nas planícies, muitas vezes se notam áreas pantanosas bem escondidas de um olhar rápido. Observando com atenção a vegetação ao redor, algumas plantas, os junços em particular, indicam que estamos diante de um ambiente pantanoso. A água torna o solo macio e instável. As raízes gradualmente perdem seu ancoramento e, às vezes, até grandes árvores caem ao chão. O peso da árvore, por si só, sob a ação dos ventos, favorece o desprendimento do solo. Este evento totalmente natural nos oferece a inesperada oportunidade de apreciar o sistema radicular e notar como, na natureza, tudo parece ser o resultado de um projeto, mais do que o simples fruto do acaso. A natureza selvagem das Highlands pode ser mais apreciada ao percorrer trilhas escondidas dentro da floresta. De repente, precedidas apenas pelo potente estrondo causado pelas águas que despencam de grandes alturas, as cachoeiras aparecem com toda a sua imponência.
Observá-las de cima causa um certo temor, especialmente quando o olhar se estende para o cânion ao redor que abriga o leito do rio. A água pode parecer pouco limpa por causa da sua falta de clareza. Mas na verdade é água cristalina, turbada pelos contínuos aportes de sedimentos que as grandes chuvas arrancam do solo e canalizam para os cursos d'água. Queremos filmar os salmões que vêm das costas norte-americanas e dos frios mares da Groenlândia. Depois de uma longa viagem no Oceano Atlântico, eles sobem o rio para desovar. Apesar de algumas horas de espera, nosso esforço é em vão. Um pouco mais à frente, onde o rio repousa, menos agressivo, avistamos alguns cervos descendo das montanhas para beber água. Esses lugares maravilhosos, cheios de paz, foram palco de lutas sangrentas e combates ferozes. Para defender sua terra, muitos homens e mulheres lutaram bravamente, muitas vezes contra inimigos muito mais poderosos e bem armados, com o único objetivo de proteger seus grandes tesouros. Uma casa, um pedaço de terra cultivável, o gado, as únicas riquezas de uma vida feita de miséria e sacrifício. Os fortes sentimentos que ligam os Highlanders, os habitantes das Highlands, às suas montanhas, vales e lagos, os levaram a travar batalhas sangrentas para defender não apenas seus territórios, mas também a cultura e as tradições, que são a marca distintiva de cada povo. Perto de Inverness, a porta das Highlands, um lugar chamado Culloden Battlefield, guarda uma triste lembrança. Em 1746, nesta planície, ocorreu a última de uma série de batalhas em solo britânico, entre o exército regular e os Highlanders. No campo morreram cerca de 2.000 homens pertencentes a diferentes clãs, nome que em gaélico significa família. Ainda permanecem numerosas tumbas em memória do tempo que marcou o fim de uma antiga ordem social, o início da inexorável desintegração dos clãs. Muito tempo depois, ao típico vestuário dos Highlanders, uma saia de tecido tartan chamada kilt, foram associados determinados padrões geométricos, úteis para identificar os clãs de pertencimento. Juntar gaita de foles, kilt e tartan significa identificar a Escócia como a conhecemos hoje. Mas esta terra linda pelos cenários que oferece e inóspita pelo seu clima, tem uma história antiga, evidente, em particular nas ilhas longínquas, ao largo das costas escocesas. Descobrimos que são agradavelmente despidas, desoladas, ricas em charme e muito diferentes entre si, apesar de se estenderem em latitude por apenas 200 quilômetros.
As ilhas desfrutam de um clima ameno, apesar de estarem próximas do 60º paralelo norte. A influência exercida pela corrente do Golfo permite a vida de muitas espécies de animais e plantas, que encontram as condições ideais para sua sobrevivência. Bom apetite! Extremamente vibrantes pela presença de tantas aves, as Hébridas são ilhas que ainda guardam maravilhas naturais, cada vez mais raras em nosso planeta. As perdizes do mar caminham e saltitam com agilidade entre as rochas em busca de pequenos moluscos. São aves muito gulosas de Cardium eduli, um bivalve bastante apreciado pelos amantes de frutos do mar. Os filhotes das perdizes do mar nascem após 25 dias de incubação. Ao primeiro sinal de perigo, eles são extremamente habilidosos em se camuflar entre as rochas. Quando gaivotas, corvos ou outros pássaros, seus predadores, estão longe, eles gostam de ficar nas rochas à beira-mar, junto com outras pequenas aves. No arquipélago das Ilhas Hébridas, permanecem algumas estruturas que datam da Idade do Bronze. O broque, uma construção muito semelhante ao nurag sardo, se ergue imponente nas alturas da Ilha de Luís. A confirmação do passado antigo dessas terras, cercadas pelo oceano em Calaniche, foram encontrados alguns menires dispostos em círculo. Esses misteriosos guardiões de pedra do passado voltaram a ver a luz quando foram removidos 6 metros de terra macia que os cobriam há cerca de 130 anos. Os motivos que levam os ilhéus ainda hoje a cavar nessas terras solitárias e úmidas são os mesmos de seus antepassados: extrair turfa. As Ilhas Hébridas pertenceram à Noruega por 700 anos. Os vikings despiram as ilhas das poucas árvores que existiam para construir embarcações. Consequentemente, os habitantes, não tendo mais madeira para usar como combustível, passaram a utilizar a turfa, a única fonte para a maior parte da população muito pobre dessas ilhas. Hoje, apesar das melhores condições de vida, a turfa ainda representa um meio econômico para se aquecer. Uma vez identificado, um pit bog, um campo de turfa, inicia-se a escavação. Retiramos porções retangulares de lama misturada com pequenas raízes da vegetação e as posicionamos de forma que sejam secas pelos fortes ventos que sopram no arquipélago. É necessário esperar cerca de um mês para que o bloco de turfa perca 3/4 de seu peso e atinja uma consistência útil. Há muitos séculos, os crofters, os agricultores, utilizam a turfa para cozinhar e para se aquecer nos frios invernos. A pouca terra cultivável é obtida cercando finas faixas de terra que vão até o mar para a pesca.
é o sistema de crofting, em uso principalmente no final de 1800, quando os interiores das casas estavam totalmente escurecidos pela fumaça da turfa. A pesca era feita com armadilhas a bordo de pequenas embarcações e permitia que os agricultores pescadores sustentassem suas famílias. Mas era necessário conhecer perfeitamente os ventos e principalmente as marés, que na Escócia têm grandes variações. A maré baixa, ou movimento descendente, faz com que a água atinja um nível mínimo. O movimento ascendente, chamado de fluxo, faz com que a água atinja um nível máximo. Essa é a maré alta. A Escócia, embora seja um país pequeno, surpreende pela riqueza e variedade de ambientes naturais. As atividades tradicionais guardam o sabor do passado. O jogo de golfe faz parte da vida escocesa há mais de 6 séculos. Dizem que Maria Stuart, rainha da Escócia, era uma golfista apaixonada. A fama dos Highlanders também se deve à sua bebida tradicional, o whisky. Os métodos de destilação são muito antigos, e apesar das tecnologias modernas, as etapas de produção permanecem inalteradas há mais de 100 anos. Algumas famílias têm habilmente transmitido a experiência acumulada ao longo do tempo. Enquanto filmamos, não podemos deixar de notar o cuidado e a devoção que eles colocam na produção, mas também é necessária uma grande habilidade. Nadia, uma garota italiana, nos explica como isso acontece. O processo de trabalho começa com a maceração. A cevada maltada, depois de ser moída e reduzida a pó, é misturada com água pura proveniente das Highlands. A água sofre um aumento de temperatura, favorecendo a dissolução dos açúcares contidos na cevada. Depois de muitas horas de maceração, dentro de grandes tanques abertos, obtemos o mosto. A fermentação subsequente em profundas cubas de madeira aumenta naturalmente a temperatura do mosto. É então necessário reduzi-la a cerca de 33 degrau. Nesta fase é adicionado o fermento. Neste ponto, os alambiques de cobre recebem o mosto fermentado, e aqui ocorre a destilação propriamente dita. Para obter um bom destilado, a forma e as dimensões dos alambiques são fundamentais, dos quais, durante a destilação, é selecionado e coletado o coração, a melhor parte, a única que será envelhecida. O produto agora é confiado aos cuidados de elementos naturais, como os barris de carvalho, o clima escocês e a passagem do tempo. A cordialidade típica dos escoceses se torna evidente quando, ao final das filmagens, nos cumprimentam calorosamente na antiga língua gaélica. Obrigado. Pela televisão da Itália. Um pouco. As tradições, junto com as belezas da natureza, tornam encantadora a terra que as possui. Na Baía de Edimburgo, a pequena ilha de Bass, Rock, abriga anualmente um evento extraordinário. Observando-a das costas escocesas, ela nos parece uma ilha como tantas outras, mas o tapete branco e puro que a cobre revela sua importância, seu valor. Há algumas milhares de anos, uma numerosa colônia de aves se transfere para a ilha para a reprodução, oferecendo espetáculos incrivelmente impressionantes.
Nós embarcamos, queremos chegar a Bass Rock e viver a emocionante experiência de observar a colônia de dentro, sentindo-nos parte dela. O evento é cuidadosamente organizado com um monitoramento contínuo do Seabird Center de North Berwick, que autorizou nossa equipe a desembarcar na ilha e realizar as filmagens. Estamos particularmente felizes com as boas condições do mar e com a linda luz, características ideais para conseguir boas imagens. Enquanto nos aproximamos da ilha, pensamos no maravilhoso sistema que guia as aves em suas migrações. Abaixo, notamos muitas espécies diferentes de aves, como as pulcinelas do mar, e as urias, entre as quais se destaca a raríssima uria de colar, reconhecível pelo contorno branco ao redor do olho e pelas finas faixas que adornam a cabeça. A atenção é imediatamente atraída pelos mais de 40 mil exemplares de Sula bassana, o nome latino que identifica esta espécie de aves, que deriva exatamente da ilha de Bass Rock. Os atrasados não faltam. Alguns, enquanto outros já depositaram o ovo, ainda estão ocupados, construindo o ninho que deverá abrigá-lo. Os pais se revezam na incubação, afastando-se apenas para buscar a comida que é abundante nessas águas ricas em peixes. A inexperiência dos pais, mas principalmente as repentinas mudanças climáticas muito frequentes, como uma exposição excessiva ao sol ou uma brusca queda na temperatura, são a causa de uma mortalidade altíssima entre os filhotes. A conformação especial do bico faz da Sula uma excelente pescadora. Geralmente é uma ave silenciosa, mas durante a reprodução emite um grito rouco, especialmente para defender seu ninho. As exibições nupciais também são barulhentas e agitadas. O canto multiplicado por dezenas de milhares de exemplares presentes causa temor. Nestes momentos vividos junto à colônia, saboreamos a exata dimensão de como a companhia dos animais pode alegrar a existência de nós, seres humanos. Daqui a alguns meses, as sulas deixarão esta rocha escocesa junto com seus filhotes e se dirigirão para a África Centro-Oeste, ao longo das costas de Marrocos, Mauritânia e Senegal, onde passarão o inverno. Deixamos a maior colônia de sulas do Mar do Norte com uma serena melancolia. Enquanto a ilha desaparece no horizonte, estamos particularmente entusiasmados por ter descoberto esses lugares dominados pelas ilhas, as terras altas e pela sabedoria dos homens, que ainda acreditam que salvar os ambientes naturais significa salvar a si mesmos.